Fala pessoal, tudo beleza? Galera, agora a gente vai começar a falar, ondas estacionárias. A gente vai falar de ondas estacionárias e esse vídeo em especial é sobre corda vibrante. A gente nesse pedaço da matéria vai dividir em 3 grandes blocos, né? Corda vibrante, tubos abertos e tubos fechados. Ou seja, a gente consegue botar todo o pacotão de instrumentos musicais dentro dessa análise que a gente vai fazer. E qual vai ser a grande sacada desses exercícios que a gente vai fazer ao longo do nosso material e tudo mais? É você conseguir relacionar as discussões conceituais que eu vou ter aqui com vocês e conseguir transpor isso para dentro da sua questão. Ou seja, você vai ter que olhar os seus exercícios e fazer uma extrapolação. Logo, você precisa ter domínio de como constrói essas figuras e chega nas equações. E por que eu estou te falando isso batendo nessa tecla? Porque não vai adiantar você tentar memorizar a equação final que eu vou deduzir com você. Porque eu vou analisar cada pedaço para a gente concluir lá no finalzinho, no último minuto, a gente vai chegar a uma conclusão e aí vai brotar uma equação ali para a gente que vai dar um tchan na análise que a gente vai fazer de corda vibrante. Agora, se você tentar pegar essa equação e ficar aplicando, não vai rolar, você não vai conseguir fazer o exercício. Você precisa entender a lógica por trás das questões que a gente vai discutir, tá bom? Então, vamos lá, tá? Corda vibrante. Lembrando o seguinte, em todos os casos, o tamanho da corda vale L. É como se fosse a distância de um ponto ao outro da corda do violão, tá? A gente pode pensar assim, de uma extremidade até a outra, o tamanho da corda vale L. A única diferença que vai acontecer é que em alguns momentos eu vou perturbar de uma forma e em outros momentos eu vou perturbar a corda de outra forma. Repara o seguinte, primeira estrutura que a gente vai analisar. Imagina que eu tenho lá a minha corda do violão, ela está esticadinha, aí eu cheguei e apliquei uma tensão, pum, dei uma tensionada nessa corda, aí ela formou essa figura, ou seja, produziu uma perturbação, ela bateu lá na outra extremidade fixa, então gerou uma reflexão com inversão de fase, a gente já falou disso, e aí voltou, bateu a extremidade física, inversão de fase, e aí gerou aquela figura ali que a gente chama de figura de ressonância, tá? Aí repara, quando você olha para isso aqui, você saberia me dizer o quanto de um comprimento de onda isso aqui vale? Ah, Dani, não entendi sua pergunta. Claro que entendeu. Repara o seguinte, eu quero que você me diga se isso aqui vale lambda sobre 2, vale lambda sobre 3, vale lambda sobre 4. Eu preciso que você olhe e consiga me dar essa resposta. Você consegue? Dá uma olhada nessa figura e vê se você consegue me dizer se aquilo ali vale lambda sobre 2, lambda sobre 3. Isso é fundamental, tá? Se você não estiver conseguindo ver, não tem problema. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Vou fazer uma miniatura do desenho. Ó. Repara o seguinte. Vamos botar ele aqui. Observe esse desenho. É o mesmo que esse, né? Se eu esticar aqui, ó, você concorda que se eu chegasse até aqui, eu teria um lambda inteiro? Desse ponto até esse ponto, eu tenho lambda. Concorda? Então, isso tudo aqui seria lambda para mim. Só que eu não tenho isso tudo aqui em cima, eu só tenho a metade. Se eu só tenho a metade, se tudo seria lambda, como eu tenho só a metade, aquilo ali vale quanto? Lambda sobre 2. Perfeito. Então, eu já sei que o meu tamanho de fio L, ele vale lambda sobre 2. Portanto, o meu lambda vale 2L. Uma vez que eu saiba que o meu lambda vale 2L, eu vou montar a equação fundamental de onda com base nessa ideia. A minha equação fundamental de onda é o V igual a lambda F, né? Então eu vou deixar o F sozinho, ó, e aí todas as minhas equações vão ter que ser montadas como V sobre lambda. Então, ó, o meu F vai ser V sobre lambda. Só que no meu caso, o lambda vale 2L. Então aqui ficou V sobre 2L. Então, a minha primeira frequência vale V sobre 2L. Esse harmônico, que é o primeiro gerado na corda, é chamado de harmônico fundamental ou som fundamental, e ele é o primeiro harmônico. Então, ó, o primeiro harmônico, e ele também é chamado de som fundamental ou harmônico fundamental, tá? E aí cada prova chama esse cara aí de uma forma diferente.
beleza? Então é um nome especial aí para ele. Então a gente já viu que a frequência para o primeiro harmônico ou som fundamental vale V sobre 2L. Agora vamos no segundo. Repara o seguinte, agora eu cheguei e perturbei a corda com uma tensão um pouco maior. E aí eu gerei duas figuras de ressonância. Olhando para isso aqui, você sabe me dizer quanto isso vale de um lambda? Você já deve estar lembrado, né? No anterior, a gente viu que só tinha meio lambda. Agora, como eu formei a figura completa, o meu L, que é o tamanho da minha corda, ele vale o próprio lambda, tá? Só que antes da gente continuar, eu quero só te chamar a atenção para uma coisa. Tá vendo esse pontinho que apareceu aqui no meio, das duas figuras de ressonância? Esse pontinho, a gente chama ele de nó. O nó é um lugar de energia nula, ou seja, o nó é o ponto onde a energia vale zero. Isso significa que entre nós consecutivos eu tenho um aprisionamento de energia. Portanto, as minhas figuras de ressonância, elas são figuras que ficam com a energia aprisionada ali dentro. A energia fica contida dentro daquela região, beleza? Então, ó, nó é um ponto de energia nula. E aí, repara, vamos voltar, né? Se o L é igual a lambda e eu estou montando a análise da minha frequência, a minha frequência vai ser V sobre lambda. O que significa que nesse caso vai ficar V sobre L, porque o lambda vale L. Só que repara, quando eu olho para aquilo ali, eu percebo que ele está muito parecido com o anterior. Só que para ficar igual ao anterior, pelo menos no denominador, eu precisaria fazer aparecer um 2. E aí o que eu vou fazer? Você concorda que se eu colocar um 2 aqui embaixo e um 2 aqui em cima, não muda nada na minha vida? Porque cancelaria e voltaria ao resultado original. Se eu botasse 3, também daria a mesma coisa. E aí você deve estar pensando, mas Dani, por que você vai fazer isso? Qual o objetivo? Você vai perceber daqui a pouco. Isso aqui é só para te ajudar a enxergar um negócio quando a gente chegar lá no final. E aí, ó, se aquele era o primeiro harmônico e agora eu tenho duas figuras de ressonância, esse aqui é o meu segundo harmônico. E aí, agora eu quero que você olhe para esse cara e me diga qual é a relação do lambda com o comprimento daquela corda. Se você tiver dificuldade para ver, eu quero te chamar a atenção para um negócio. É uma bobeira, mas ajuda a gente, tá? Repara o seguinte, você concorda que esses caras parecem um quibe? Parece um quibe, né? Tipo quibe mesmo, de comer. Quando você olha para isso, você repara, um quibe vale lambda sobre 2, né? Que foi o que a gente encontrou aqui. Tanto que aqui, ó, tem 2 quibes e tudão vale lambda, que é meio lambda, lambda sobre 2, mais lambda sobre 2. Então, o que você já concluiu? Que um quibe vale lambda sobre 2. Então, ó, um quibe é igual a lambda sobre 2. Se um quibe é lambda sobre 2, aqui eu tenho 3 quibes. Então, qual vai ser a sacada? O meu L, né, ele vai ser 3 lambda sobre 2, beleza? Porque cada quibe é lambda sobre 2, portanto, o meu L vale 3 vezes isso, ou seja, 3 lambda sobre 2. Portanto, o meu lambda, ele vale 2L sobre 3. E aí eu vou montar a minha equação para frequência. F é igual a V sobre lambda. Só que o meu lambda é 2L sobre 3. Então ficou V 2L sobre 3. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 3V sobre 2L. E está aí o meu terceiro harmônico. E o que eu quero te chamar muita atenção? Lembra do que eu te falei? V sobre 2L, 2V sobre 2L, 3V sobre 2L. Se eu fizesse o quarto harmônico, qual seria o resultado, pessoal? 4V sobre 2L. Se eu fizesse o quinto harmônico, 5V sobre 2L. O oitavo harmônico, 8V sobre 2L. Então, você acabou de determinar uma equação geral para a corda vibrante. Qual vai ser a minha equação geral para a corda vibrante? O que se repete em todo mundo?
V dividido por 2L. E na frente do V vai variando. 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que o cálculo da minha frequência é NV sobre 2L. Então, essa aí é a minha equação geral da corda vibrante. Lembrando o seguinte, né? Esse N, ele é o número de harmônicos, tá? Então, ele é o número de harmônicos na corda vibrante. Então, o N ele pode ser 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, repara, a gente fez a análise da corda vibrante pensando na estrutura de ondas estacionárias. A gente ainda vai falar de tubos abertos e tubos fechados. Qual a recomendação que eu te dou? Entendeu a lógica de construção dessa aula? Pausa o vídeo ou fecha ele aí e tenta fazer os seus desenhos. Constrói as figuras e vai tentando deduzir o que você acabou de ver aqui que eu fiz com você. Não conseguiu, ficou preso? Dá um play no vídeo até o momento que eu consigo te mostrar o que você estava ficando agarrado e aí pausa o vídeo de novo e tenta fazer. É chato isso, você ficar toda hora pausa da play, pausa da play, pausa da play, mas é muito importante. Simplesmente ficar olhando sem tentar fazer o seu não vai gerar o conhecimento necessário para você conseguir fazer os exercícios. Não adianta tentar memorizar a equação geral e ficar aplicando, porque você não vai conseguir aplicar. É muito raro um exercício de ondas estacionárias ser uma coisa de aplicação direta de fórmula. Em geral, os exercícios exigem que você conheça pelo menos a construção das figuras para determinar o que tem que ser feito, tá? Então, bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!